Boa noite, a paz do Senhor a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos em mais um Tome Nota aqui no TV Comep. E eu gostaria, então, já de cumprimentar, né, os nossos convidados mais que especiais e amados por todos nós. Né, Pastor Fabrício, nosso escritor e autor dessa lição, seja muito bem-vindo. Obrigada, paz. Boa noite. Obrigado, Rafa, Pastor Eberson, Vitor, Larissa, Gabriela. Muito bom estar aqui com você. Amém. Larissa, seja muito bem-vinda também. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aqui para somar. Amém. Irmão Vitor, seja muito bem-vinda aqui no nosso time. Seja muito bem-vindo, né? Aqui no nosso time. Oi, paz a todos. Muito bom estar aqui novamente, nesse tempo aqui, para aprender um pouco mais a palavra, né? Valeu pelo convite. Irmã Gabriela também, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Que bom. Nós também ficamos muito felizes com a participação de cada um de vocês. Então, nesse trimestre, né, nós estaremos estudando como tema principal as disciplinas espirituais, né, temas de suma importância, onde Deus realmente quer nos edificar, quer nos ensinar através dessas palavras que serão aqui ministradas, né? E hoje, lição de número 5 com o tema A Verdadeira Adoração. Confesso que fiquei muito chocada, né, com toda a mensagem, com toda essa lição, e eu tenho certeza que essa lição irá abençoar a vida de cada um de vocês. Então, sem mais delongas, eu já gostaria de iniciar, né, perguntando para o pastor Fabrício, autor dessa lição. Então, pastor Fabrício, quando nós falamos em adoração, né, em verdadeira adoração, no tema em si, adoração, nós geralmente vinculamos, né, a adoração a algumas características específicas, como, por exemplo, louvor, né, a música, emoção, sensações, algumas palavras que são ditas e até mesmo alguns lugares, né? Então, mas o título da lição, ele nos denota, né? E ele vai realmente nos remeter a nos ensinar sobre a verdadeira adoração, né? Então, eu gostaria que o Senhor nos direcionasse, né, sobre essa verdadeira adoração, baseado na palavra, né? O que é realmente correto, conforme a explicação bíblica. Isso, pastora, como você bem colocou, é muito comum nós associarmos adoração à música. Nós precisamos entender que, por exemplo, o momento da música dentro do ambiente litúrgico, dentro do ambiente de culto, ela é uma arte sendo expressa que pode ser também uma maneira pela qual nós vamos adorar. E não necessariamente, como muitos ministros de adoração se equivocam dizendo assim, vamos agora adorar a Deus. Então, peraí, tudo que nós estávamos fazendo antes dentro do ambiente de culto não é adoração? Não há um equívoco sobre isso. Música não necessariamente é adoração. Pode ser que, através da música, venhamos a adorar, e pode ser que a música seja só uma expressão artística que não necessariamente ela expresse uma adoração. A gente vê, por exemplo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, que é o primeiro momento, talvez, que nós vamos entender um pouco mais sobre a adoração, biblicamente falando, no momento em que Abraão está com seu filho, é levado ao monte para oferecer o seu filho em sacrifício ali. E exatamente essa expressão de adoração vai trazer essa ideia, dentro do contexto hebraico, de sacrifício, de reverenciar, de abnegação ou renúncia absoluta. Ali há a primeira menção acerca da adoração, biblicamente falando, e essa primeira menção é um ponto de interpretação significativo para nós termos agora, a partir da primeira menção, toda a máxima da expressão, ou todo o absoluto da expressão, a partir na continuidade das expressões bíblicas, ou do ponto de partida bíblico, entendendo a sequência daquilo que vai significar. Então, adoração, o primeiro ponto que a gente vai entender, ou a primeira vez que ela é citada na Bíblia, a primeira vez que ela é manifesta, biblicamente falando, é uma expressão de sacrifício. Então, a partir dessa premissa, a gente já entende que a adoração não são só sensações, não são só sentimentos, nem tampouco arrepios, ou como muitos de nós categorizamos a adoração como um momento, como um ambiente, e parece que a adoração está exclusivamente concentrada, vamos mais uma vez usar o ambiente litúrgico de um culto, parece que a adoração ela se restringe única e exclusivamente ao ambiente de culto. Então, parece que nós encaixotamos o que de fato significa adoração e reprimimos isso, de certa forma, só ao ambiente de culto.
Mas ampliando essa discussão, a gente precisa entender que a adoração é muito mais do que isso, é uma expressão de sacrifício. Abraão está ali exatamente naquele momento, em um ato de renúncia absoluta, e na sua renúncia, obedecendo à voz do seu Senhor, obedecendo à voz de Deus, Abraão está em adoração. Então, essa adoração tem muito mais a ver com uma expressão comportamental, uma reação que se dá à voz de Deus, à vontade de Deus, abdicando a si mesmo, a sua carnalidade, a sua natureza, a sua própria existência, porque o propósito maior pela qual você foi criado agora se configura. E aí a gente percebe claramente um pouco sobre essa verdadeira adoração lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus está lá com a mulher samaritana, e ela começa a interrogar, e eles começam a dialogar ali, e ela pergunta, Senhor, aonde nós devemos adorar? Qual é o lugar? Eu aprendi que é em determinado local. E Jesus Cristo então responde, chegou a hora, e a hora é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Gosto muito quando Jesus é enfático em dizer verdadeiros adoradores. Ele não diz perfeitos adoradores, ele diz verdadeiros. Porque se Deus exigisse perfeição na adoração ou perfeitos adoradores, quem poderia adorá-lo? Acho que ninguém poderia adorá-lo. Então, por isso que ele é claro em dizer verdadeiros adoradores, porque o foco está na verdade. E talvez eu quero ser ousado aqui nessa introdução e produzir uma razoável heresia no seguinte entendimento. Há em Isaías um texto bíblico que diz que esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Logo, a gente entende que geograficamente é um povo próximo. O povo está perto, é um povo que conhece, é um povo que sabe. Mas a despeito do seu saber acerca do seu Senhor, a sua adoração tem reprovação pelo alvo da adoração. Ou seja, Deus reprova a adoração daqueles que adoram com os seus lábios, mas o seu coração está longe. Logo, nós entendemos que a despeito do que dizem, reverberam, o seu coração não tem sido verdadeiro para com o Senhor. Mas lá em Salmos, que a gente tem a história do grande Davi, Salmos 54:4, se eu não estou enganado, Davi coloca-se diante de Deus, depois de pecar, e diz, Senhor, eu pequei. É interessante que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, não antes do seu pecado absoluto, lá com Betseba, mas depois dessa expressão. Então, de um lado, nós temos o homem que é chamado segundo o coração de Deus e que diante de Deus diz, Senhor, eu pequei. E nós temos um outro povo que, a despeito da geografia, estando perto de Deus, tem a sua adoração reprovada. Então, a minha heresia aqui, uma boa heresia, é mais fácil nós encontrarmos adoração na sinceridade do eu pequei do que a inverdade do dito, de canções e etc, etc, etc. A W. Tozer diz uma frase fantástica, ele diz, os crentes não precisam mentir muito na sua vida, eles precisam só ir para o culto e cantar elas. Então, tem muita gente que está cantando e achando que na sua canção está adorando a Deus, e não necessariamente só. Por quê? Porque os seus lábios estão declarando alguma coisa, que a sua maneira de viver, a sua forma de viver, não adora a Deus em absolutamente nada. Então, a adoração não necessariamente tem a ver com canção, mas, sobretudo, com uma vida que é abdicada de si para viver para a glória de Deus e o propósito do Senhor. Vai muito além, né, pastor? É mudança muito de além. vida, né? Mudança de mentalidade, de condição, de renúncia, de agora estou abdicando da minha velha natureza. Canto, mas parece que a gente está querendo mais vida no culto do que culto na vida, né? Então a gente quer um culto avivado, ativado, mas na vida não há culto. E quando na vida não há culto, a vida não entrega-se diretamente a Deus. Parece que a gente segmentou a adoração a um ambiente, a um local. Isso é diminuir demais a nossa vida em relação a Deus. Amém. Então, sendo assim, Gabriela, quais são os atributos que nós precisamos entender e aprender sobre a verdadeira adoração? Então, boa noite para todos vocês. Continuando e falando sobre a verdadeira adoração, é uma lição muito boa do pastor Fabrício. E citando o pastor Fabrício, né, sobre esses atributos, ele cita 3 atributos aí: as ações, o compromisso e o sacrifício, né? E ele faz um vínculo desses 3 atributos com Gênesis capítulo de número 22, verso de número 2 ao 5. Naquela passagem, né, que Deus chama Abraão e pede para que ele entregue seu único filho, e ali no Monte Moriá, Abraão prontamente obedece à voz de Deus e vai naquele monte ali, vai para sacrificar o seu único filho, né, aquele que ele amava tanto, e o anjo aparece e diz para ele não sacrificar.
E depois dos versos ali a seguir, vocês vão ver que é dito que Deus viu em Abraão algo diferente. Deus viu um compromisso na vida de Abraão com relação a Deus, né? Então, ele faz esse vínculo entre esses 3 atributos que eu acabei de falar com esse Gênesis capítulo de número 22, os versos 2 ao 5, que eu acabei de contar para vocês. Então, esses 3 atributos aí, o primeiro sendo a ação, ele diz da seguinte forma, que a ação, olhando para esses versos aí que eu acabei de falar, entra a questão de Abraão, né? Abraão prontamente ouviu a voz de Deus e ele tomou uma atitude. E essa atitude teve uma consequência, no início, difícil para Abraão, mas no final, uma consequência positiva. Por quê? Porque ele entregou, ele fez a vontade de Deus, né? Então, quando, assim, olhando agora para nós, jovens, né, para a nossa vida aqui, as nossas atitudes, as nossas ações, elas têm consequências. E quando a gente faz, e quando a gente toma uma atitude que condiz com a vontade de Deus, isso é maravilhoso, né? A gente vê aí como exemplo Abraão. No início não foi fácil, e não é fácil. Quando você, às vezes, fazer a vontade de Deus, muitas vezes não é fácil, mas a gente precisa, né? Então, entra aí a questão da ação. Outra questão importante, o segundo atributo que ele cita, é o compromisso. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, ele tomou uma atitude, ele decidiu, ele fez a vontade de Deus, né? E ele se comprometeu com a vontade de Deus. E quando a gente se compromete com a vontade de Deus, automaticamente a gente tem que entregar tudo aquilo que não é nosso. Na verdade, tudo que nós somos, tudo que nós temos não é nosso. Nós precisamos entregar, se comprometer com Deus, né? Esse é o segundo atributo. E o terceiro atributo aí, que é o sacrifício, nada mais do que colocar Deus em primeiro lugar. Eu vejo assim, Abraão, ele colocou Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas. Quando a gente faz isso e a gente entende que Deus, ele está em primeiro lugar nas nossas vidas, automaticamente é mais fácil da gente entregar tudo que nós amamos. E a gente precisa fazer isso, né? Sacrificar, entregar tudo que nós amamos. E quando Deus está em primeiro lugar, é mais fácil. Então, fica aí a dica para vocês. Esses são os 3 atributos, só relembrando então, né, o que ele falou, as ações, o compromisso e o sacrifício. E quero deixar para vocês, né, para a nossa vida também. Não é fácil, mas a gente precisa. É isso. Só um ponto aqui, pastora. Eu tive uma experiência semana passada de um pastor aqui da nossa congregação que veio a óbito, né? E estava conversando com o filho dele, e assim ele, obviamente, abalado com o momento do óbito do seu pai, ele falou assim, pastor, é tão difícil aceitar a vontade de Deus, mas eu quero me submeter a essa vontade, mesmo que doa o tanto que está doendo, porque apesar dessa dor, eu entendi que essa foi a vontade de Deus, e se foi a vontade de Deus, eu preciso me dobrar a ela e não ser tão inflexível. Se eu não for flexível, sendo inflexível, eu precisarei ser quebrado, porque a vontade de Deus, Deus não trabalha pelas nossas necessidades, mas em relação ao seu próprio propósito. Então, achei tão interessante quando ele falou assim, é difícil aceitar a vontade de Deus na minha humanidade diante da dor, mas eu prefiro me dobrar a essa vontade do que ser inflexível e depois, por ser inflexível, precisar por Deus ser quebrado para que ele me ensine de outra maneira que precisa ser ensinado. Então, a gente precisa aprender a fazer aquela oração assim, Senhor, tudo que eu tenho, me dê força o suficiente para que eu não receba nada do Senhor, pela qual, pelo Senhor, em razão do Senhor, eu não consigo abrir mão. Preciso abrir mão de tudo, porque a minha vida é do Senhor. Então, pensando nisso, nós vimos aí como atributo, né, que a adoração envolve sacrifício. Eu queria ouvir de vocês a opinião, né, o que vocês acham, se essa nossa geração, né, se esses jovens de hoje, eles estão preparados para receber um pedido sacrificial de Deus. E se, na opinião de vocês, essa geração ainda não está preparada, o que vocês acham que são os motivos? Né? Quais são os porquês ou os reais motivos dessa geração ainda não estar preparada para renunciar, para obedecer e, em adoração, sacrificar aquilo que lhe custa muito? Começa, Larissa.
Lá na igreja, a gente está fazendo alguns estudos bíblicos, alguns estudos, né? Baseado num livro do Timothy Keller, que chama Deuses Falsos. Não sei se vocês já leram, mas Sensacional. muito bom mesmo. E ele usa, né, um dos capítulos, ele fala dessa história de Abraão. E um dos motivos que ele coloca lá de Deus ter pedido isso para Abraão, pedido o filho dele, é que provavelmente Isaac estava se tornando um ídolo dentro do coração de Abraão. O amor ao filho dele estava se tornando mais importante do que o amor a Deus. Então ele pede isso para Abraão, né? Abraão, será que você me serve mesmo mais? Você me ama mais do que você ama seu filho? Então hoje em dia eu acredito que existem muitos ídolos dentro do coração das pessoas, né? Não estou falando de uma estátua, não estou falando de, né, igual a gente pensa que seria, né, um ídolo assim feito, mas às vezes coisas que nós colocamos no nosso coração que elas se tornam mais importantes do que Deus, né? E às vezes nós mesmos, nossos egos, nossas vontades, nossos sonhos, nossos desejos. E eu acredito que a geração de hoje ela tem essa dificuldade, né? O hedonismo, né? O amor a si próprio que é o que comanda essa geração pós-moderna aí. Então, assim, as pessoas só pensam em si mesmas, e então eu acho que eles têm muita dificuldade. Eu acho que nós temos muita dificuldade de entregar, né, aquilo que nos custa, aquilo que nós amamos. E isso aí é bom para a gente refletir, né? Como a frase que o pastor Fabrício falou, né? Será que tudo que Deus tem me dado, eu consigo devolver para Ele? Eu consigo falar, Deus, é seu mesmo ou não? Me dá aqui que eu quero para mim, né? E a gente vai aprender mais para frente, né? Que adoração é um estilo de vida, é você entender que Jesus é seu objetivo final na sua vida, que tudo que você Dói, tem, né? você é, e dói, e dói, e tudo que você tem, tudo que você é, o fim último é Ele. Então, quando a gente entende que o propósito, que o fim e que tudo é Jesus, a gente começa a entender melhor o que realmente é adoração. Vitor? Então, indo bem em cima aí do que a Larissa já disse, a gente tem que entender, tem que pegar essa ideia de que Deus sempre vai requerer que nós sacrifiquemos aquilo que tem tomado o lugar dele na nossa vida. Se algo tem tomado o lugar de Deus como essência, como principal no nosso coração, Deus vai requerer isso como sacrifício, assim como foi no caso, já foi citado, de Abraão. Eu acho que a grande fragilidade atual é o evangelho que tem sido anunciado. É pregado um Cristo apaixonado, como se ele precisasse do homem, como se Cristo precisasse de nós para ser Deus. Aí é pregado em cima disso, a pessoa acaba se convertendo, tipo assim, tá, se Deus precisa, então eu vou. Se é assim, desse jeito, eu vou. E no primeiro momento, como se estivesse fazendo um favor para Deus. E no primeiro momento de renúncia, que é exigida, a pessoa pensou, opa, esse aí não foi o Deus que eu conheci. Não foi para isso que eu vim. Então, esse é o ponto de que o sacrifício tem se tornado tão difícil hoje por conta do evangelho que tem sido anunciado, pessoas têm se convertido por uma motivação errada, como se Deus estivesse precisando de nós e não nós estivéssemos precisando de Deus, como se nós não tivéssemos que mudar nada para viver uma vida com Deus. Isso é muito sério, né, gente? É muito Demais. Sério. Demais. Você é a fraqueza do coração de Deus, a mensagem é essa. Mas olha só, às vezes a gente precisa entender que às vezes a gente vai até o processo de Deus na nossa vida é mais às vezes sobre retirar do que nos dá. Talvez Deus está nos reconfigurando. Eu acredito, baseado na sua pergunta, se essa geração está apta a viver essa verdadeira adoração, eu não diria sobre aptidão, porque eu acho que essa geração ela tem saberes o suficiente, poderosos o suficiente para transformá-la, né? O texto de João diz que é o conhecer da verdade, é o saber acerca da verdade que pode produzir libertação. Eu acho que o problema dessa geração não é acerca dos saberes, mas é acerca da disponibilidade em abrir mão, né? Como foi dito aí pelos amigos, nós temos uma geração egoísta, individualista e que usa Deus como um gênio da lâmpada para conseguir relacionar-se com o divino ao seu bel prazer, realizando seus sonhos, desejos e projetos. E aí, por isso, a gente tem tanta dificuldade de abrir mão. Então, eu acho que quando a gente fala de adoração a nível de sacrifício, não é sobre saber, não é sobre disposição, não é sobre... enfim, eu acho que a grande questão dessa geração é a disponibilidade. Nós em regras, a geração se relaciona com um Deus ainda muito desconhecido.
nós cristãos ainda temos uma tendência muito mística e que, apesar dos saberes que nós temos, esses saberes não produzem em nós, de fato, libertação ou transformação, porque a gente não se entrega em absoluto a esse saber, né? A gente tem aquele, não, Deus vai, é a graça, é a misericórdia, é a bondade, mas a gente não consegue abrir mão genuinamente para viver Deus de maneira absoluta. E uma prova, talvez, disso tudo, ampliando esse leque de discussão, é o tempo do Covid. Falava a minha igreja esses dias atrás, falando que, poxa, a gente, como Assembleia de Deus, 110 anos de Assembleia de Deus, ou seja, 110 anos nós indo ao templo, e na nossa ideia adorarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor. Quando o quartel precisa fechar, os soldados que foram treinados, tanto a nível prático quanto a nível teórico, não estão dispostos agora a viverem longe do quartel no campo de batalha, ou seja, respondendo, reagindo em adoração, em entrega de absoluta a Deus, em prostrando-se, inclinando-se à vontade do divino, porque o quartel fechou. Então, sem quartel não há soldado, né? Soldados pararam num tempo. Então, a gente percebe que essa geração não é uma geração disposta, não é uma geração, talvez, disponível à genuinidade da adoração, não pela ausência de saber, mas pela ausência de disposição. Gabriela? Como todos disseram aí, essa geração ela não está preparada realmente para entregar, né? É tudo para Deus, tudo aquilo para Deus, é tudo que nós temos para Deus. Não está preparada mesmo. Uma questão importante aí, que é importante ser citada, é que a sociedade, como todos falaram aí, impõe muita coisa para o jovem hoje em dia, né? Principalmente o jovem, né? Impõe ele ter sucesso, seja no casamento, seja na vida material, e o jovem ele tem carregado isso com uma carga, um peso muito grande. E às vezes, nessa vontade de ter sucesso, de estudar, de ser alguém, porque a sociedade é assim, né? Se você tem sucesso, você só tem sucesso se você tem ou se você é alguma coisa. Então, ele tem colocado essa carga tão pesada sobre os ombros e tem deixado de colocar Deus no centro. A partir do momento que eu deixo Deus de lado, em terceiro lugar ou em segundo lugar, é difícil para mim entregar para Deus a minha vida, né? É difícil para mim entregar tudo na minha vida. Em todos os sentidos, seja sentimental, seja material, seja espiritual. Então, essa sociedade, né, essa imposição para o jovem, né, tem afligido o jovem. E o jovem precisa de Deus, nós precisamos de Deus. E nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, no centro da nossa vida, não adianta, a gente nunca vai conseguir entregar tudo para Ele. Lembrando que nós somos vasos de barro, né? E o tesouro mais precioso que está em nós é Deus. E a gente precisa entender isso, né? Que sem Deus nós não somos nada, que é Ele quem conduz a nossa vida, né? Ele quem conduz o nosso caminhar. Nós não temos nenhuma boa dádiva, toda boa dádiva vem de Deus. Então, nós temos que entender e temos que inculcar nesses jovens, nessas crianças e até os jovens, de que Deus deve ser o centro da nossa vida, para a gente conseguir entregar, de fato, tudo que não é nosso, é dele, para ele de volta, né? Então, realmente não está preparada e a gente precisa, eu creio que a gente precisa começar lá da criança, de dentro do lar, né, das casas, pai, mãe, filhos ali juntos, ensinando, para que eles venham crescer e aprender, né? É isso. Eu acho que fica para nossa reflexão, né? Tudo aquilo que já foi falado aqui até então, e realmente para a gente apontar o dedo para nós mesmos, né? Não só para a nossa geração, para os nossos jovens, mas eu estou preparada, né, para renunciar àquilo que foi meu sonho e que Deus me deu, e aquilo que quanto tempo eu lutei, né, não só pensando no material, mas no sentimental, no espiritual, né? Então eu acho que fica como reflexão para as nossas vidas essa pergunta para cada um de nós. Então, quando nós entendemos, né, os pontos fortes da adoração, a nossa vida como cristão automaticamente ela precisa mudar, ela precisa frutificar, né? Em João capítulo 15, versículo 16, e o
o próprio autor também fala que nós somos chamados para dar frutos. Então, sendo assim, Larissa, comenta para a gente Hebreus capítulo 13, versículo 15, para nossa compreensão. Então, lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, diz assim, né? Para a gente poder comentar. Vou ler com vocês. Vou ler aqui na tela, tá, gente? Estou sem a Bíblia, não, tá aqui no computador. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, nesse versículo, a gente pode tirar algumas lições sobre isso, né? Sobre o momento da adoração, né? Então, como já foi dito, muitas pessoas pensam que adoração é no momento do louvor, né? Ou é eu ir para a casa do Senhor. E aqui nesse versículo a gente aprende que não, que é sempre. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre, em todo o tempo. Então, adoração é um estilo de vida. É a forma como você vive diante de Deus. Existem, né? Eu acho que existem vícios na igreja, no geral, não estou falando da Assembleia de Deus, estou falando na igreja brasileira. A gente tem a tendência de achar que vida com Deus é ir ao culto ao domingo. E ali eu estou fazendo a vida com Deus. Eu saí da igreja, eu não vivo mais para Deus, né? Eu tenho uma minha vida secular. E isso vem lá de filósofos gregos, né? Platão, com a dicotomia dele. Mas a gente tem que entender que a nossa vida não é separada em domingo à noite e o resto da semana. A gente tem que entender que a nossa vida é contínua. Então, tudo que eu faço é uma forma de adoração a Deus, né? E a gente estudando ainda mais o versículo aqui e a lição, né? O autor coloca, né? O pastor Fabrício coloca que muitas vezes a gente acha que frutos, né? Então, o versículo fala que nós devemos dar frutos, né? E como a Rafaela também disse, dar frutos. Muitas pessoas pensam que dar frutos é eu trabalhar para Deus. É eu cantar no louvor, é eu dar aula para criança, eu ensinar os jovens, e que necessariamente dar fruto não é isso, né? Se a gente for estudar a fundo na palavra de Deus, dar frutos é uma coisa mais complexa, é eu ser semelhante a Jesus, né? Frutificar é eu permanecer na videira. Então, não tem como uma árvore dar fruto se ela um ramo, né, de uma árvore dar um fruto se ela não estiver ligada no caule central ali. E é a mesma forma, né? Não tem como o cristão dar frutos se ele não estiver ligado em Jesus, que é a videira verdadeira. Então, dar frutos não é eu fazer alguma coisa para Deus, como a gente tem essa visão, né? Eu frutifico quando eu sou semelhante a Jesus. E eu sou semelhante a Jesus no meu dia a dia, cuidando da minha casa, cuidando da minha família, estudando, sendo um bom aluno. Eu sou semelhante a Jesus no meu emprego, sendo um bom empregado. Eu sou semelhante a Jesus quando eu sou uma boa filha, quando eu sigo os padrões que Deus me deu para viver, né? Quando eu escolho as minhas amizades, da forma como eu conduzo a minha vida em todo o tempo, desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Então, a gente precisa entender que a adoração não é um momento específico em um culto. Adoração é um estilo de vida. É o tempo todo. Pastora Rafa, deixa eu só fazer um ponto aqui. Eu conversava com um pastor há anos atrás e ele me contou uma experiência que, como pastor, ele viveu. Disse que estava na cidade dele, foi a uma determinada loja comprar uma roupa, comprar uma camisa, e chegando lá tinha uma ovelha da igreja dele e essa ovelha estava lendo a Bíblia no horário de trabalho. E aí ela foi lá, ficou assim, não, pastor, eu não estou fazendo isso aqui só agora para o senhor ver, tal, eu sempre faço isso. E ele, não, fica tranquilo. Ele foi lá, fez a compra com ela e tal. Alguns dias depois eles se encontraram no culto. E essa mesma irmã procurou, dizendo, pastor, eu gostaria de conversar com o senhor. Não, eu também gostaria de conversar com você, vamos lá, vamos no meu gabinete, sentaram e tal. E aí ela começou a se justificar. Pastor, olha, eu não faço aquilo só porque o senhor foi lá, eu não quero que o senhor pense que, como meu pastor, o senhor me viu lá no meu trabalho lendo a minha Bíblia, e eu quero que o senhor entenda que eu faço aquilo todo dia eu estou lá lendo a Bíblia e tal. Aí ele falou, minha filha, é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Eu gostaria de falar com você que você está cometendo um grave erro no seu trabalho. Você não foi paga e você não foi contratada para ler a Bíblia no seu ambiente de trabalho. E aquela mulher se choca. Ela fala, mas pastor, eu sou uma cristã, eu estou lá, meu chefe vê eu lendo a Bíblia, outras pessoas me veem lendo a Bíblia. Ele falou, pois é, talvez o seu chefe olhe para você com um grande repúdio, porque você talvez tenha sido um péssimo investimento enquanto colaboradora, porque talvez em vez de vender, de servir a empresa pela qual você vende as suas horas, você está lendo a Bíblia. Você adoraria a Deus muito mais e testemunharia quem Deus é na sua vida
vendendo melhor, atendendo melhor, gastando mais tempo com o seu ambiente de trabalho, porque se alguém perguntasse ao seu chefe quem é o melhor vendedor dessa loja, com certeza ele poderia falar: o meu melhor vendedor é aquela crente bem ali, porque ela é a que chega cedo, ela que se organiza, que ela não desperdiça tempo, todo o tempo dela é dedicada para desenvolver a atividade na qual ela foi contratada. Então, tem uma leva de crente que faz essa divisão, como a Larissa bem colocou, entre sagrado e profano, entre sacro e mundano. Peraí, se eu sou cristão, toda a minha vida ela é espiritual. Então, se eu estou trabalhando, se eu estou estudando, se eu estou na rua, se eu estou vendendo, se eu estou cobrando, se eu estou negociando, toda a minha vida, por servir a Deus, toda ela é uma expressão de adoração. Então, não há mais, para aquele que se diz cristão, profano e sagrado. Tudo é sagrado, todo trabalho é sagrado. Eu estou vendo aqui, eu não sabia, mas Capitã Larissa, PMGO. Vamos lá. É mais sagrado, tá escrito aqui, agora já era, já falei, já passei para o Brasil. Está escrito aqui. Se é, eu não sei, mas está escrito aqui. Aí, vamos fazer uma pergunta: é mais sagrado a Larissa ser policial ou um pastor? O que é mais sagrado? O pastor ou um policial militar? Qual é o mais sagrado? Quem é mais espiritual nessa jornada? O por ser pastor ou a policial? Não, peraí. Enquanto cristão, não há mais sagrado. Em cargos são completamente diferentes, em cargos e cargos completamente diferentes, mas nenhum ou outro é mais espiritual ou mais sagrado. Ambos são sagrados porque não é só sobre aquilo que é necessariamente executado, mas a vida daquele que se diz viver enquanto cristão, a nível de testemunho. Amém. Vitor, ainda é bem perceptível nos nossos dias, né, vermos ainda muitas dúvidas relacionadas aos locais de adoração. Por exemplo, posso adorar no meu trabalho? Né? O pastor começou já a responder a pergunta. Posso adorar no banheiro, né, com o chuveiro ligado, cantando, né? Posso adorar na rua, posso adorar em casa, no carro, né? Então eu queria que você explicasse para a gente qual que é o verdadeiro lugar de adoração. Bom, vamos lá para o texto bíblico, né? Em João capítulo 4. A mulher diz: nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de judeus. Não vem de judeus. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Acho que aqui vem de cara aquele meme, né? Que estourando a mente aqui. Cristo vem aqui quebrando todo um paradigma. Deixa aquela imagem de um local de adoração, e a adoração vem mostrando que é algo do interior. É algo que, quando se liga o espírito do homem com o espírito de Deus. O pastor Fabrício até colocou na lição aqui, que é quando evidenciamos quem Deus é. Quando nós evidenciamos a Deus dentro do nosso ser, adoramos em espírito, realmente, de verdade, esse é o momento da oração. Não importa onde a gente esteja, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. E eu acho que isso, por mais que às vezes é muito dito, é pouco entendido. Como isso fica evidenciado? Hoje, estamos vivendo em tempos que os templos estão sendo fechados. Muitas pessoas criticam, estão impedindo a nossa fé, não estão deixando falar da palavra de Deus. Mas, ora, em momento algum nós fomos impedidos de pregar. Em momento algum, nós fomos impedidos de professar a nossa fé. Simplesmente, templos, paredes estão fechadas. Então, nós devemos adorar a Deus em qualquer lugar. Devemos adorar a Deus em qualquer momento. Não interessa o lugar. Sempre que o nosso coração estiver ligado a Deus, que o nosso espírito estiver louvando a Deus por quem Ele é, esse é o lugar de adoração. Esse é o modo de adorar a Deus em espírito e em verdade. É assim que nós devemos entender, é assim que nós devemos fazer. Muitas vezes a gente encontra também, como já foi dito aqui no início, a pessoa quer pegar no tranco, como se diz. Fica esperando o momento do louvor, opa, agora vai. Fica esperando um retiro, opa, nesse retiro eu quero sentir a presença de Deus. Nesse congresso eu quero sentir a presença de Deus. Como se ali fosse o local para pegar no tranco a adoração. Mas não. A todo momento o nosso espírito deve estar ligado ao Espírito de Deus. A todo momento nós devemos sentir a presença dele e adorá-lo em espírito e em verdade. Assim nós teremos essa característica de verdadeiros adoradores. Bem, eu acho que é lembrar isso o tempo todo, né?
Nós somos a igreja, nós somos os verdadeiros adoradores e que precisam adorar a Deus, né, em todo o tempo, com um novo estilo de vida, como novas criaturas, como filhos e filhas, né, que Deus conhece, que Deus ama, que Deus criou e espera de nós, né? Atitude, Pastora Rafa, renúncia, obediência. já pensou se os templos não voltarem a abrir? Porque a gente está pensando com esperança que a vacina vai chegar. Mas vamos pensar um pouco realisticamente. E se nunca mais voltar aos templos? A gente nunca mais conseguir ser igreja no templo? O que vai ser da adoração se ela é institucional? E aí, agora? Cabe uma meditação aí agora. Cabe a cada um, né, pastor? Pensar. Então, infelizmente, o nosso tempo, né, já está se esgotando. Eu creio que se a gente tivesse mais tempo, a gente passaria horas aqui falando desse assunto, né, muito importante, que realmente Deus quer nos moldar, né, quer nos ensinar, nos preparar, né, para esses dias que nós temos passado. Então, eu quero agradecer imensamente a você, pastor, né, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Sabe que essa lição vai edificar muitas vidas, né? Quero agradecer ao Vitor. Vitor, muito obrigada. Larissa, Gabriela, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês também, viu? Foi um prazer ter vocês aqui no nosso time. E eu quero dizer para você aí que quer continuar ligadinho, né, nos nossos conteúdos, nas nossas programações. Se você ainda não está lá nas nossas redes sociais, Instagram, nos siga. Se você ainda não está aqui na TV Comep, comece a nos seguir, lembrando que se você também ainda não tem essa revista, saiba que aqui na descrição, abaixo desse vídeo, tem todas as informações que você precisa. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, reflita em tudo aquilo que foi falado nessa mensagem tão importante para você, para as nossas vidas como cristão, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.